Neste vídeo mostraremos mais detalhes sobre o sistema TOA VX3000. Um frame é a parte central da inteligência de um sistema VX3000. Há 3 tipos diferentes de frame, cada qual com configurações próprias em relação à quantidade de amplificadores que podem ser instalados internamente e também em relação à quantidade de circuitos de alto-falantes. Cada frame oferece 4 entradas de áudio balanceadas e mais 2 entradas específicas para microfones remotos. Como podemos ver nesta imagem, na tabela do lado direito, a quantidade de circuitos de saída é diferente em cada frame. Este é o painel traseiro do frame VX3004F, num exemplo de configuração com 4 amplificadores instalados internamente. Veja da esquerda para a direita que nós temos terminais de alimentação de energia, saídas para linhas de alto-falantes, saídas de bypass para atenuadores, portas de conexão com os microfones remotos e com a rede, portas de contato seco e 4 entradas de áudio balanceadas. O modelo de cada amplificador aparece descrito externamente, em pequenas etiquetas. Note que o acesso aos fusíveis dos amplificadores é prático e imediato. O frame é inteiramente controlado via software. Os pontos de cruzamento de áudio na matriz de saída são basicamente escolhidos automaticamente pelo sistema, mas estas rotas podem ser alteradas através do software de setup, que é fornecido com o VX3000. Há múltiplas portas de contato seco de entrada e saída, facilitando integração com outros sistemas, como, por exemplo, detecção e alarme de incêndio. No sistema VX3000, a instalação ou substituição de módulos amplificadores é muito fácil e conveniente. Todo o trabalho é feito pela parte frontal do frame, sem complicações. Apenas é necessário remover o painel frontal do frame e, em seguida, há um único parafuso que trava cada amplificador em sua posição. O frame VX3004F possui estrutura de rota simples. Isso significa que cada zona utiliza seu próprio e exclusivo amplificador. Tendo também 4 buses, o VX3004F permite rotear simultaneamente 4 sinais de áudio diferentes para 4 zonas diferentes. Na imagem, vemos ao lado esquerdo a configuração máxima de amplificadores possível com este frame. Na imagem da direita, temos a versão com 3 amplificadores alimentando 3 zonas, tendo um 4º amplificador mantido como reserva, que entrará em ação automaticamente caso qualquer um dos outros 3 amplificadores falhe. Nesta imagem, temos outras variações de configuração para o VX3004F. São variações que estão disponíveis de acordo com o tipo de projeto. O sistema AB Zone é um método de conexão de cabos exigido pelas leis de proteção contra incêndio em alguns países, como, por exemplo, a Alemanha. Neste método de instalação, 2 linhas de alto-falantes são instaladas em uma única zona. Com as linhas A e B, mesmo que a linha A falhe, a linha B continuará funcionando sem interrupções. Na imagem da esquerda, vemos a quantidade máxima de amplificadores que podemos instalar no frame VX3008F, que oferece 2 buses e 8 circuitos de alto-falantes. Observe a imagem da direita. Um recurso muito importante é o arranjo dinâmico que podemos fazer com os amplificadores para alimentar as zonas a serem cobertas de acordo com nossa conveniência. Utilizando o sistema Speaker Selector, podemos enviar sinal de áudio para até 8 zonas, utilizando um único amplificador. Este tipo de recurso permite utilizar um amplificador de maneira muito eficiente, se o instalador conhece as zonas de maneira clara e objetiva e sabe o que é necessário em termos de áudio em cada área. Isso facilita a distribuição de potência para as zonas e evita que alguma fonte de áudio seja incorretamente emitida em áreas onde esta fonte nunca deveria ser ouvida. A configuração máxima do frame VX3016F permite o uso de até 2 amplificadores, cada qual cobrindo 8 zonas. No entanto, não há seleção dinâmica de distribuição de potência, como ocorre no frame VX3008F. Utilizando configuração com 2 amplificadores, o primeiro cobrirá as zonas de 1 a 8 e o segundo cobrirá de 9 a 16.
Ambos os modelos VX3008F e VX3016F utilizam a função Speaker Selector e podem ser conectados entre dois frames do mesmo modelo, aumentando ainda mais a quantidade de circuitos e zonas. Neste caso, estes dois frames podem ser utilizados como expansores de Speaker Selector. Até 3 frames extensores podem ser adicionados a um frame principal. Assim, é possível alcançar um limite de 48 zonas alimentadas por um único amplificador. Num frame expansor, as entradas de áudio, entradas de microfone remotos, entradas e saídas de contato seco podem ser utilizadas. Então, não apenas os circuitos de alto-falante são expandidos, mas também os demais recursos, como fontes de áudio e portas de controle. Pode-se conectar os falantes aos frames usando fios paralelos. Quando usamos atenuadores, temos que usar 3 ou 4 fios, dependendo da situação. Com 3 fios, uma linha de emergência é conduzida do frame até cada atenuador, permitindo emitir mensagens de emergência, fazendo bypass nos atenuadores, em situações onde o volume dos mesmos esteja muito baixo ou totalmente fechado. Usando 4 fios para conexão com alto-falantes, cada atenuador possui um relé que ativa o bypass durante uma emissão de emergência. O relé precisa ser ativado pelo frame. 2 tipos de microfones remotos estão disponíveis. O mais comum é o RM300X, que pode ser utilizado com o painel expansor RM210F. Depois, temos o microfone tipo bombeiro, de emergência, que pode ser acoplado também a um painel expansor de teclas. O microfone RM300X também pode ser indicado como um microfone de emergência, desde que se faça a programação correta através do software de setup do sistema VX3000. Até 8 microfones remotos podem ser conectados a um único frame. Estes microfones são conectados uns aos outros em cascata. Basicamente, pode-se conectar um microfone bombeiro em qualquer lugar da corrente. No entanto, a regra europeia EN54 requer que o microfone de emergência seja o primeiro da linha a ser conectado ao frame, mantendo a menor distância possível entre o microfone e o frame. O módulo gerenciador de energia VX3000DS possui backup triplo em caso de falhas. Quando ocorre um problema na alimentação de energia AC, o sistema de som está apto a continuar em operação mantido por baterias opcionais. O módulo precisa estar ligado por meio de terminais de conexão a cada frame e a cada amplificador. Em caso de termos no mesmo rack ou em racks próximos 2 ou mais módulos VX3000DS em uso, podemos também interligar esses módulos em cascata. Em cada frame, há 2 portas com conexão RJ45, identificadas como portas VX-Link, permitindo conexões em redundância. Cada frame possui a porta de conexão VX-Link. Tanto sinais sonoros quanto sinais de controle são transmitidos através desta porta. As portas VX-Link podem ser conectadas em cascata ou em formato de anel. Não é necessário ajustar Spanning Tree com um hub. Em adição, podemos manter um computador PC conectado ao sistema VX3000 usando o software de setup TOA instalado no mesmo. Isso permite uma VPN para acesso remoto. A duplicação da linha de comunicação é feita pela conexão de VX-Link em formato de anel. 2 portas de cada frame são conectadas às portas de um outro frame. Na imagem, a linha púrpura é utilizada para comunicação normal. Porém, se esta linha apresentar defeito, o sistema continua a comunicação entre os módulos através da linha escura. A quantidade de hops entre o primeiro frame e o último não pode passar de 7. Um hop representa a conexão contada entre 2 frames, ou entre um frame e um hub, ou entre um hub e outro hub. Não se pode conectar mais do que 8 frames, utilizando um hub em topologia de estrela. A quantidade é de 2 hops entre os frames de 1 e 4, e 4 hops entre os frames 5 e 9. Encerramos aqui a série de 4 vídeos sobre o sistema VX3000. Muito obrigado.